16. Em uma cidade, a população cresceu 20% em 5 anos, passando para 48 mil habitantes. Qual era a população inicial? Bom, então aqui a gente tem uma população, né? Cidade. E daí ela cresceu 20%. Então, mais 20%. E agora ela está maior, né? Aqui a cidade. Vários prédios. Beleza. Qual é a ideia, né? Bom, ela cresceu 20%, né? E após crescer 20%, após esse acréscimo de 20%, ela foi para 48 mil habitantes. A pergunta que ele quer saber é quanto era a população no início, né? Então, aqui quantos mil habitantes eu tinha no início. Bom, então isso aqui é uma questão de acréscimo, né? Acréscimo de população, acréscimo que ele dá um percentual, né? Então, a ideia é que ele sempre vai te dar o número final, depois do acréscimo percentual, né? E o que a gente tem que fazer é voltar para o 100%. Tá? Essa é a ideia. O 100% é o início da questão. Tá? Então, uma regrinha de 3. Como aqui aumentou 20%, então agora nós estamos em 120%. E 120% é 48 mil habitantes. Então, no início, né, quando era 100%, quantos habitantes eram? X. Só multiplicar cruzado. Então, é 120x igual a 48 mil vezes 100. Então, é só pegar esse 48 mil e colocar os dois zeros do lado. E o cara que está multiplicando o x, que é o 120, passa para o outro lado, dividindo. Corta um zero de cima com um zero de baixo. Eu vou fazer 48 dividido por 12, que dá 4. E esses zeros aqui eu coloco do lado do 4. Então são 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então é 40 mil habitantes. Essa é a resposta da questão 16, tá? Um erro que muitos cometem aqui é a gente querer pegar esse 20% e tirar dos 48 mil, né? Então, em vez de pensar em voltar para o 100%, né? Pensar que o 48 mil é 100% e tirar 20%. Isso aqui isso vai dar um erro, tá? Porque se você fazer isso, né? Se você tirar 20% de 48 mil, ó, 20% de 48 mil. Bom, vamos utilizar aqui a regra dos 10%, né? 10% é 48 mil dividido por 10, né? Que é 4.800. Então, 20% seria o dobro, né? Isso aqui dá 9.600. Se eu tirar 20% de 48 mil, né? Se eu tirar 9.600 de 48 mil, né? Eu desço de 40 mil, né? Se eu fizer essa conta. 48 mil menos 9.600. Que zero, que tem que emprestar, dá 10. 10 menos 6, 4. Aqui dá 7, que não dá, tem que pedir emprestado, aqui dá 17, né? Então, aqui vai dar 8. E aqui, dá isso 3. 38.400 habitantes, né? Então, a gente vê que não é 40 mil. Então, nessa lógica, né, de tirar 20% de 48 mil habitantes, não é a mesma lógica do que pensar que inicialmente eu tinha 100%, acrescentei 20%, então foi para 120%, e 120% é 48 mil. Né? Essa lógica aqui é diferente dessa lógica aqui de apenas tirar 20% de 48 mil, isso dá errado, né? Ó, a gente tira mais do que devia. E por que essa lógica aqui está errada, tá? Essa lógica ela está errada. Acho que eu já expliquei isso aqui em aula, que é da seguinte maneira, né? Se eu pegar 100 reais, aumentar 20% e depois tirar 20%, eu volto para 100 reais, né? Muitos dizem que sim, né? Não, você volta, porque se você aumentar 20% de 100, né, dá 120, daí você tira 20%, né, volta para 100. Só que não, porque se eu aumentar 20% de 100, realmente eu vou ter 120, né? Porque 20% de 100 é 20. E se eu faço esse aumento, né? Então aqui eu vou para 120. Né? Então aqui nesse cenário
de aumento de 10%, quer dizer, aumento de 20%, né? Mais 20%, eu vou para 120. E agora se eu diminuir 20%, né? Então agora menos 20%. Bom, esse 20% ele é de 120, né? Então quanto é que é 20% de 120? 20% de 120 não é 20, né? 10% é 12, né? 20% é o dobro de 12, que é 24, né? E 120 menos 24 dá 96. Então, se eu tiro 20%, eu vou para 96, né? Ou seja, se eu aumento 20% e depois tiro 20% de 100, eu vou para 96, eu não vou para 100. Né? Essa lógica aqui ela se baseia no seguinte fato, que houve um aumento de 20%, né? Então foi para 120, né? Eu quero descobrir quanto é que era o preço original, que era R$ 100, né? E o que você fez? Você tirou 20%, né? Que é 24, daí você foi para 96, e daí você está falando para mim, 96 é R$ 100? Não, não é. Né? Você tirou mais do que você devia, né? Então, é por isso que essa lógica aqui ela é errada, tá? Você não pode fazer tirar 20% de 48 mil, porque 48 mil não é o 100%. 48 mil é o 120%. Então, você está tirando a mais que você devia. Por isso que isso aqui vai para 38.400 e não vai para 40 mil, né? Que é a resposta.